tudo bem com você? No vídeo de hoje, nós daremos início à resolução das equações do segundo grau completas através da fórmula de Bhaskara. E para quem não me conhece, eu sou a professora Rejane Gross e hoje eu vou trabalhar com vocês as equações do segundo grau, ok? Então vamos iniciar. Toda equação do segundo grau, ela deve ser apresentada nesta forma aqui. Ou seja, eu tenho que ter ax² mais bx mais c igual a zero. Falando assim de uma equação completa, porque as incompletas nós já aprendemos anteriormente. E sempre lembrando, tá? O meu A, ele precisa ser diferente de zero. Por quê? Porque no momento que o meu A é igual a zero, eu anulo este meu primeiro número ali. Anulando este número, eu não tenho uma equação do segundo grau, porque o que caracteriza a equação do segundo grau é esse expoente aqui que eu tenho no x², ou seja, que eu tenho no meu primeiro número, ok? Neste primeiro momento, eu vou apresentar para vocês a fórmula de Bhaskara, que ela é representada desta forma aqui. Esta daqui é a famosa fórmula que todo mundo fala. E com esta fórmula aqui, eu consigo encontrar os valores de x ou eu consigo encontrar as raízes de qualquer equação do segundo grau. Eu posso trabalhar com ela assim completinha, que eu prefiro, ou ela ainda é apresentada desta forma aqui, aonde este triângulo aqui não é triângulo, ele é chamado de delta, tá? Ele é uma letra grega. A expressão b² menos 4ac, ela é chamada de discriminante desta minha equação. E ela é indicada pela letra grega que eu já falei ali. Então, o que nós temos que observar aqui? Como eu sei que este valor que eu tenho aqui dentro da raiz é chamada de discriminante, é este valor que no final das contas, numa linguagem bem simples, é que vai determinar os valores possíveis que eu vou encontrar para x. Porque este b aqui e este 2a, eles já são valores fixos. Eles, no momento que eu encontrar estes valores, eles serão fixos até o final. Diferente deste valor que eu tiver aqui dentro da minha raiz. Por quê? Porque aqui na frente eu tenho um mais e um menos. E é este mais e menos que vai determinar os meus possíveis valores para x. Porque eu posso encontrar dois valores, um valor, enfim. Vai depender muito do resultado que eu obter aqui dentro desta minha raiz. Outra coisa que eu não posso esquecer é identificar os coeficientes. Fazendo uma breve revisãozinha, tá? O A é sempre o número que eu tenho na frente do x². O meu B é sempre o número que eu tenho na frente de x. E o meu C seria um número que eu já conheço o valor dele, chamado assim de termo independente. Por que independente? Porque se eu colocar um exemplo aqui para vocês, 3x² menos 2x mais 10, o meu A é o número que eu tenho aqui na frente do meu x. Então, este valor aqui, eu não tenho o valor concreto dele de fato. Por quê? Porque ele vai depender do valor que eu encontrar para x. Então, todo este número aqui, ele depende dessa variável x, desse termo desconhecido que eu vou encontrar. Da mesma forma, o b. Todo este número aqui vai depender, né, o valor concreto, o valor real dele, vai depender do valor que eu encontrar para x. Diferente do meu 10. O meu 10 já tem um valor próprio dele, ele não depende de ninguém. Por isso, ele é chamado de termo independente. Certo? Bom, pessoal, continuando aqui, nós vamos falar agora dos três tipos de discriminantes que existem dentro das equações do segundo grau completas, tá? O nosso primeiro caso fala aonde o meu delta
é maior do que zero. Sendo assim, se o meu delta é maior do que zero, logo esse delta vai ser positivo. E sendo assim, eu vou encontrar dois valores possíveis para x. Antes de eu identificar os meus coeficientes, eu preciso igualar essa equação a zero. No nosso caso, ela já está igualada a zero, então eu vou apenas identificar meus coeficientes. Lembrando que o meu a é o 3, que é o númerozinho que eu tenho na frente do x ao quadrado. O meu b é o menos 7, é todo o númerozinho que eu tenho na frente do x, inclusive o sinal. E o meu c é o 2. Identificados os coeficientes, vamos colocar a fórmula aqui para nos ir familiarizando com ela e memorizar ela. A partir de agora, eu vou fazer uma substituição. Eu vou substituir números por letras. Por isso que os meus coeficientes, e nem o c, que é o termo independente, pode ter letra. Porque eu vou substituir uma letra por um número para então eu encontrar o meu valor de x. Fazendo essa substituição, eu vou fazer menos, que é da fórmula. O meu b é negativo, eu vou deixar ele entre parênteses, mais e menos. O meu b é negativo, eu vou deixar ele entre parênteses, porque o sinal também é elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, sobre 2 vezes o a. Agora eu vou efetuar a regra de sinais, potenciação, multiplicação. Aqui eu tenho, ó, menos com menos vai ficar mais 7, mais ou menos, raiz quadrada, menos 7 ao quadrado é 49. Aqui eu faço a regra de sinais na multiplicação, menos com mais, menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, sobre 6. 7 mais ou menos, vou efetuar essa subtração, que vai dar 25, sobre 6. Agora, eu tenho aqui que 7 é mais ou menos, raiz quadrada de 25 é 5, sobre 6. Até aqui, beleza. A partir de agora, eu vou ter que encontrar os meus dois valores. Por que eu preciso encontrar meus dois valores? Porque aqui eu tenho o mais e o menos. Então, eu posso fazer assim, o x uma linha e o meu x duas linhas. Eu vou utilizar o negativo primeiro. Aqui 7 menos 5 vai dar 2, 2 sobre 6. Vocês aprenderam a simplificar as frações. Eu vou simplificar por 2, porque ambos são divisíveis por 2, vai ficar 1/3. Agora eu vou fazer o positivo, dividido por 6. 7 mais 5, 12 sobre 6. Como 12 é um múltiplo de 6, basta eu dividir. 12 dividido por 6, 2. Aqui está o meu resultado. Logo, confere com o que eu tenho escrito aqui em cima. Se o meu delta é positivo, eu vou ter dois valores para x. Então, a solução desta minha equação aqui é 1/3 e 2. Aqui estão os dois valores para x que eu encontrei. Agora, vamos para o segundo caso, quando o meu delta é igual a zero. Se o meu delta é igual a zero, logo, este número será nulo, será igual a zero. Portanto, eu vou encontrar apenas um valor para x. Eu tenho aqui já agora a equação igualada a zero. Eu vou identificar os meus coeficientes, que é o segundo passo, caso a minha equação não esteja igualada a zero. O meu a aqui é 1, porque eu não posso colocar letra no a no b. O meu b é menos 6 e o meu c é 9. Agora eu vou substituir na fórmula. Para não ficar muito poluído, eu não vou escrever a fórmula novamente. Eu vou fazer a substituição direta. Então, menos, o meu b é negativo, mais ou menos, abro a raiz, o meu b é negativo, elevado ao quadrado, menos 4ac. Tudo isso sobre 2a. Agora, novamente, eu vou fazer regra de sinais, potenciação, multiplicação. Vou reduzindo isso daqui. Então, menos com menos mais, 6, mais ou menos, abro a raiz, menos 6 ao quadrado é 36. Aqui, novamente, eu faço a regra de sinais, 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Sobre 2 vezes 1, 2. 6, mais ou menos. Agora eu vou efetuar essa subtração, que vai dar 0, sobre 2.
Logo, eu chego aqui que 6 mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 0? 0, porque 0 elevado a qualquer potência é 0, sobre 2. Agora, eu preciso encontrar o meu x uma linha e o meu x duas linhas. De que forma? Da mesma forma que eu fiz o primeiro exemplo. Utilizando no primeiro x, eu vou utilizar o negativo. E no segundo x, eu vou utilizar o positivo. 6 menos 0, 6 sobre 2. 6 mais 0, 6 sobre 2. Como 6 é múltiplo de 2, 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 2, 3. Logo, eu estou confirmando o que está escrito aqui em cima. Ó, que quando o meu delta é igual a 0, eu vou encontrar apenas um valor para x. Chegando assim à conclusão que a solução desta minha equação aqui é 3. Eu quero lembrar uma coisinha para vocês. Com a fórmula de Bhaskara, eu consigo resolver qualquer equação do segundo grau. E eu gostaria de lembrar outra coisa para vocês. Toda vez que eu tenho aqui, ó, o meu b dentro da raiz, que é elevada ao quadrado, indiferente do sinal do meu b, se ele é positivo ou negativo, sempre o meu resultado vai ser positivo. E lembrando, se este vídeo aqui está sendo útil para você, deixe o seu like aqui embaixo e compartilhe com seus amigos e colegas, ok? Continuando, nós vamos para o nosso último caso, onde o meu delta é menor do que 0. Se o meu delta é menor do que 0, logo este delta aqui vai ser um número negativo, porque já está dizendo que ele é menor do que 0. Aqui ele é igual, aqui ele é maior. Agora eu vou pegar e vou identificar os meus coeficientes dentro desta equação, porque ela já está igualada a 0. Aqui no caso, o meu A é 1, o meu B é 4 e o meu C é 10. Substituindo na fórmula eu tenho menos B, não preciso colocar parênteses porque o meu B é positivo, mais ou menos, abro a raiz, B ao quadrado, menos 4AC, sobre 2A. Agora eu vou fazer a potência, vou fazer a multiplicação, 4 ao quadrado é 16, menos, menos, 4 vezes 1, 4, vezes 10, 40, sobre 2. Aqui eu vou pegar, vou agora efetuar essa subtração dentro da minha raiz, 16 menos 40, menos 24, sobre 2. Bom, agora eu quero lembrar uma coisita para vocês. Quando nós trabalhamos os radicais, nós aprendemos que toda vez que nós temos uma raiz aonde o meu índice aqui é par, de um número negativo, não se define nos reais esta raiz, porque não existe nenhum número elevado ao quadrado que resulte neste número aqui. No nosso caso aqui está mais do que claro, porque 24 não é uma raiz exata, então já está claro, negativo não tem. Ah, mas se não fosse 24, se fosse menos 36, 36 tem raiz exata. Não façam isso daqui, ó. Não cometam este erro, porque menos 6 elevado ao quadrado não dá menos 36, dá mais 36. Então, eu não tenho nenhum número que elevado ao quadrado resulte num número negativo dentro da minha raiz, quando o índice dessa raiz é um número par. Então, quando eu chego aqui e eu observo que este número é negativo, basta eu acabar a minha conta por aqui mesmo e fazer isso daqui. Eu estou dizendo aqui que o meu conjunto solução desta equação aqui é um conjunto vazio ou não se define nos reais. Lembrem que o b ao quadrado, indiferente do sinal, ele sempre vai ter como resultado um número positivo, ok? Então, por hoje seria isso. Espero que eu tenha contribuído com vocês com este vídeo aqui. E lembrando, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva, ative o sininho das notificações. Um abraço e até lá!